Fala aí, minha gente, tudo bem? Mais um Pode Conta Tudo, mais um episódio para você que acompanha o podcast de todas as segundas-feiras. Gente, olha, muito obrigado, você que compartilha, você que curte. Lembrando que ao decorrer da semana, você vai lá diretamente nas outras plataformas. Lá tem os cortes que acontecem lá. Eu gostaria aqui de agradecer e registrar a presença da Claudemíria. Tá tudo pronto, vamos começar mais um episódio do Pode Contar Tudo. Quero também agradecer a Webnet Internet, que patrocina esse canal. Você que quer aí uma internet de altíssima qualidade, lá na Webnet tem uma equipe especializada que vai dar todo o suporte para você. Só entrar em contato aí, beleza? Cláudio, eu vou precisar da sua ajuda, porque para a pessoa que eu vou conversar aqui hoje, né, não é fácil não entrevistar ele. Pois é, gente, é uma satisfação, uma honra muito grande. Seja bem-vindo aqui no podcast Pode Contar Tudo. Nada mais, nada menos do que professor Rafael Gomes Paulino. Seja bem-vindo. Foi muito bom você ter vindo aí e aceitado o convite. Tudo bem? Boa tarde, José, Claudemíria. Eu me senti honrado com o convite, porque tantos anos que eu morei em Aripuanã, e continuo morando, né? Então, a gente tem um pouco de história na cidade. Trabalhei nessa prefeitura em vários mandatos, com vários prefeitos, e trabalhei com muita gente humilde, todas as pessoas que convivi, a gente sempre lembra daquelas pessoas, e morando agora aqui sem o compromisso de que está batendo ponto, né, tanto na escola quanto em prefeitura. Então, sobe mais tempo a gente visitar essas pessoas, visitar esses amigos. Muito obrigado. Você sabe que tem muita gente que tem um carinho muito especial pela sua pessoa, tirando aquelas que você machucou o coração. Mas as pessoas, você tem esse conhecimento que as pessoas têm um carinho muito especial? Sim, eu tenho visto. A gente vai na feira, vai no comércio, é o professor. Aí outro dia eu estava num determinado local e lá também estava o meu amigo Faoro. Aí chegou um cidadão e falou: aí, 2 professores de matemática nesse local? É tanto tempo que eu não te via. A gente fica muito feliz, né, dos alunos reconhecer, né, do tempo que a gente trabalhou. Já faz um bocado de tempo que eu parei. E eles, lógico, faz tempo que estudaram mas eles continuam lembrando da gente, né? Rafael, como foi? Vamos começar do começo. Como foi sua infância? Foi uma infância legal? Tem boas lembranças? A minha infância, legal sim, porque o exemplo que eu tinha do meu pai e da minha mãe, a retidão, a honestidade, isso aí é demais. Mas o problema é que a gente tinha uma pequena propriedade no estado do Paraná, e a gente vivia daquilo ali, né? Então, muitos anos, nós passamos muita dificuldade por causa de seca. Teve um ano que não produziu arroz, outro ano não produziu feijão, e a gente dependia daquilo ali. Então, nós passamos muita dificuldade. Fora isso, nós somos em 4 irmãos, todos homens, né? Um morreu com 20 anos de idade, é o caçula, e então convivi pouco com ele, né, porque eu já tinha saído de lá na casa do meu pai nessa época, eu já estava aqui em Aripuanã, inclusive, e desses 4 irmãos, nenhum bebe, nenhum fuma, lógico, nem o meu pai. Não bebe, não fuma, não... Mas o outro negócio faz. Aí a gente... o exemplo da família, né? Isso aí eu acho que é muito importante. Então, dificuldade todo mundo tem, e eu passei por ela. Quando cheguei em Aripuanã também, fui ajudado por umas pessoas ali, mas as dificuldades existiam naquela época que cheguei aqui. E como que era o Rafael aluno? O Rafael aluno era, segundo os professores, muito bravo, que não aceitava, que nem tem um ditado no Goiás, encher o nariz de graveto. Chama-se enrolar. Você aprendeu com eles, né? Não. Aí, eles diziam para os meus pais, ainda quando, que eu era muito bravo, né?
Mas eu sempre fui respeitoso, não fui o aluno nota 10 em tudo, eu fui o aluno que dedicava, mas não é aquele que tirava fazia só o arroz com feijão, não. Mas também não fui os alunos aí de ponta, que nem existe, que dedica. Agora, ler, eu lia muito. A gente morava numa propriedade rural, não tinha energia elétrica, tinha uma tal de uma lamparina, né? Lamparina, conheço. Então, a querosene, e eu li várias coleções, Júlio Verne, o A.J. Cronin, esses clássicos aí brasileiros, Monteiro Lobato, seja infantil, mas Machado de Assis e vários outros livros. Então, hoje, eu vejo que isso aí serviu de muita base para mim. Estou fazendo uma palavra cruzada, lembro de um fato daquele, né? Embora eu sou idoso, mas a gente lembra de muita coisa ainda. Pois é, e essa ideia de professor surgiu quando? Você começou a lecionar antes de formação ou fez a formação primeiro? Não, a ideia de professor foi assim. Eu tinha um problema de saúde com uma alergia em vários produtos que a gente produzia na roça. Do feijão, da rama do feijão, o contato, aquilo ali empolava o corpo todo. E depois no café, aquele pó, aquela poeira também. Engraçado, também tinha isso na roça. Tinha alergia de tudo. Da enxada, eu tinha alergia da enxada. Da enxada eu não tinha, não. Aí a minha mãe falou assim, você tem que pensar em alguma coisa, porque se você na roça, você vai ter problema. Né, Cláudia? Cláudia também. Aí, cara, eu com 17 anos, no ano de 75, aí surgiu uma vaga lá, uma terceira série, numa escola isolada. Aí me chamaram, você não tinha coragem de ser professor. E aí eu fiz um pequeno treinamento lá e comecei ali. Na matemática? Não, era... religião? Não, era... como é que é? Pedagogia, no caso, né? Não. Docência. Os alunos de terceiro ano, de início do... É unidocência, no caso dele, né? Você dava aula em todas as disciplinas. Isso. Tá, isso aí foi o primeiro ano, mas no segundo ano eles me deram um presente um pouco melhor, me deram 4 séries, para trabalhar numa turma só, tá? É tudo... Muito muito seriado, tá? Aí já complicou bastante. Com 17 anos? Sim, comecei com 17. Já estava namorando nessa época? Eu acho que não. Eu sempre fui meio deixar as coisas para depois, né? Muito tranquilo. Eita! As pessoas que conhecem há algum tempo atrás, né? Você é uma pessoa que era diferente, né? Usava uma barba. Era o charme ou você... Não, eu tinha problema, o aparelho de barba que eu usava me dava uma alergia no pescoço, aquilo tudo. Aí, com a preguiça logo passei. Isso é mais prático, né? Já deixava a barba logo e não aparava também não. Quase que estava igual o Bin Laden, assim, já. Mas é a questão de praticidade e depois o problema também da alergia. Eu encravava os pelos e dava um problema sério. Então, antes de falar desses detalhes aí, vamos falar sobre a sua vinda para cá. Porque do Paraná, para essa região extrema aqui do estado, como é que você conheceu isso aqui, bem naquele período que você chegou aqui? Eu estudava em Mandaguari, no Paraná, numa faculdade. Aí um dia, conversando com meus colegas lá, eu falei, e eu estava em São Tomé, na casa dos meus pais, em 78. Eu mudei para Mandaguari para estudar a faculdade de Ciências e Matemática. Aí tinha uns colegas de vários municípios da região lá, que eles vinham, frequentavam, né? Eu falei um dia para eles lá, falei, se surgiu uma vaga para Rondônia, naquele tempo o pessoal estava vindo muito para Rondônia. Tá desbravando ali, né? Falei, se surgir alguma vaga para Rondônia, Mato Grosso, eu vou me embora. Eu não vou ficar aqui, porque aqui é muito difícil. Porque tinha muita concorrência lá. Você terminava a graduação, você ia concorrer para uma sala de aula, era todo mundo já com pós-graduação, com gente até fazendo mestrado naquela época tinha. Aí um dia um dos colegas falou assim, não foi você que falou uma vez para mim que se tivesse uma vaga para Mato Grosso, você iria? Eu falei, foi.
Eu tenho uma tia que ela é diretora de uma escola em Fontanilas, lá perto de Juína, no distrito de Juína, né? E você tem vontade ainda? Eu falei, eu tenho. Ela vai vir para cá final do ano, no dezembro, aí você vai lá em casa, você vai e conversa com ela lá, então, eu falei, combinado. Aí eu fui, na realidade, eu vim para ficar em Fontanilas, para dar aulas a maior parte era indígena, que tinha lá dos alunos, né? Aí eu pedi demissão lá nesse ano eu já era diretor da escola. Eu estava com 21 anos, eu assumi direção da escola, depois do ano seguinte, 22 anos, eu estava na direção da escola de novo. Aí eu pedi demissão e juntamos com os colegas lá de uma cidade vizinha lá, que vinha para lá também. E já estava formado? Sim, já tinha concluído o curso, né? Aí viemos para Fontanilas. Chegou ali, a expectativa da diretora não estava certa. Ela teve bem menos aluno do que ela esperava. Aí os outros 4 eram tudo da mesma cidade. E sobrou um, né? Aí ela falou assim, Rafael, os 4 ali, inclusive 2 eram irmãs, né? E são tudo já bem conhecidos, não sei o quê, vai sobrar um. E eu falei, nesse caso aí, pelo jeito, foi eu. Aí ela falou assim, foi, mas só que tem, isso aí não é, se você achar que isso foi notícia ruim, não é. Porque naquela época, todo mundo ali na região de Juína, de Fontanilha, eles referiam a Aripuanã como o Salto. Eles não falavam Aripuanã. Lá no Salto tem Cara, vaga. Eu não sabia disso, não. Era Salto aqui, né? Salto, foi, mas onde é que... Salto? Porque era difícil falar Aripuanã, né? É muito difícil. Aí ela falou assim, a sede do município, nossa, porque aquele tempo era tudo... Juína era distrito aqui em 81, né? Juína, Floresta, tudo era distrito aqui. Daqui. Aí, eu falei, tá bom, mas e como é que eu vou? Tem um ônibus que passa, eu falei assim, tem um ônibus aí, mas acho que vai uns 3 dias para ele chegar até lá. Porque você tem que ir daqui, parar na Castanheira... E depois da Castanheira os horários não batem e assim vai. Mas faz o seguinte, deixa suas coisas tudo no jeito, que de vez em quando... Lá na época, em 81, tinha posto de combustível na Fontanilas, de avião. Aí falou, vem avião abastecer aqui. E o Ildefonso, que era o marido dela, ele que abasteceu o avião. Falou, ele consegue uma carona para você. E foi o que aconteceu. Aí, no início de março, eu estava aqui já. No dia 1º de março, eu estava em Aripuanã. Mas essa escolha da exata, você se identificava muito bem na época que você estudava ou foi o que eu fiz? Não. Na faculdade? Na hora de fazer a faculdade, eu já fiz a opção, né? Porque eu não me identificava com as outras, né? Eu me identificava com as exatas, né? E eu acredito que a matemática, ela é... Que nem eu sempre falava para meus alunos, né? É uma matéria que é a mais fácil que tem, porque 2 mais 2 nunca mudou, a não ser que a conta está errada, né? E geografia já mudou, um rio era maior do que o outro, depois descobriram, e as ciências, primeiro era omoplata, o osso, o outro era a patela, mudou, aliás, do joelho, e a matemática continua igual, não muda nada, né? Só que tem a história do X, do Y, né? Que o pessoal acha meio complicado, mas é tranquilo. A gente observa que não falando que o senhor é antigo, mas os professores mais contemporâneos de matemática são bem faladores, agitados, a maioria deles. E ser tipo assim, um professor de exata, mas calmo, sereno. Como que você exercita essa parte? Não, mas pode me chamar de antigo mesmo, tá? Eu sou quase não, eu comecei no século passado, né? Então é muito, muito tempo, né? Um século anterior, né? E eu sempre priorizei os alunos. Eles já conseguiram me tirar do sério, né? Os alunos já me conseguiram tirar do sério. Mas eu me identificava bastante com as turmas de adulto, né? Porque eu entendi o lado deles. Eles estavam à noite estudando, por exemplo, o adulto que eu falo à noite, né? Eles estavam ali, a dificuldade que eles estavam enfrentando por não ter podido estudar na época da idade correta. Então, isso foi... Eu entendi o lado deles
e falava muito do que eles queriam ouvir, é o termo que a gente fala, né? Mas não é bem assim. Falar o que os outros querem ouvir é muito fácil, né? Aí você consegue agradar todo mundo. E quantas vezes um aluno chegava lá 11, as aulas nossas iam até 11 horas da noite, não sei se continua sendo assim. Não. Aí chegava lá a última aula lá começava 10h20, 22h20, salvo engano. Aí um aluno falou assim: professor, eu estou aqui por causa da presença, eu não aguento, eu vou cochilar aqui um pouco. Eu falei: mas tranquilo. Não, você tem que prestar atenção na minha aula, porque o que eu estou fazendo? Não, tranquilo, se você não está aguentando, eu vou fazer o quê? Né? Então, com isso daí, a gente já conseguiu conquistar a maioria, né? Então, mas eu acho que é o jeito da pessoa, uns mais conversador, outros menos, né? No caso dos professores, tá falando. Já tomou Rivotril? Não, ainda não. nunca precisei. Nem natural, nem... Cara, me conta um negócio. Qual que é a sua técnica? Você tem um domínio muito... Tinha, né? Eu acredito que tem, né? Mas na época quando dava aula. Um domínio muito grande em sala de aula. Sabia ser rígido e bravo e legal tudo ao mesmo tempo. Como é que é essa técnica? Como é que funciona? Que hoje os professores têm muita dificuldade. Poucos conseguem ter um domínio. Eu vou falar um negócio, eu acredito que vou pegar no pé de alguém, de certas pessoas. Eu nunca fui de enrolar os alunos, né? Porque eu tinha uma quantidade, eu queria que eles adquirissem aquele conhecimento, eu transmitia aquele conhecimento. Eu não me lembro de eu ficar numa aula batendo papo com o aluno e sabendo que eles não tinham o conhecimento que eles iam precisar no futuro, principalmente aqueles que seguiam a jornada estudando. A gente sabia no período noturno que tinha uns ali que queriam terminar o ensino médio para dizer: eu tenho ensino médio, né? Se precisar por alguma coisa, tudo bem, mas pelo menos eu tenho ensino médio. Mas os outros não, os outros na época era vestibular, não era o Enem ainda, mas sabia que eles iam ter que enfrentar aquilo ali. Então eu nunca fui, pelo menos, se eu fiz isso, acho que foi raríssimas vezes, de deixar correr solto uma aula. Até quando chegava o final do ano, que já tinha fechado o médio, os alunos falavam: mas nós já passamos, não sei o que você está... Eu falei: mas espera aí, vocês estudam, então é para passar só e não precisa aprender mais nada, não, né? Então, porque naquele período ali que já fechou nota, tudo, ainda tem o calendário escolar em andamento. E tem muitos professores que não querem saber de nada, não. Eles acham que deixa os alunos à vontade na sala de aula e é a hora que perde o controle das coisas, né? Na minha opinião, é essa daí. Tipo assim, o senhor tinha uma metodologia, mesmo com pouco recurso didático, você tinha uma metodologia assim, bastante interessante que os alunos aprendiam. A gente ouve, né, muitos alunos seus que comentam sobre isso. Você nunca pensou em ser um professor universitário? Eu não pensei, porque quando eu fiz a opção de vir morar nessa região aqui, eu me identifiquei com a região, né? Aí constituí família aqui, e aí a partir daí fica mais difícil, né? Eu gostava do que eu fazia, né? Então isso aí é um outro fator também que eu acredito que eu não falei no outro bloco, na outra pergunta sua, que a pessoa tem que gostar do que faz, né? Gostar daquilo ali, amar o que ele faz, porque se ele está ali para chegar no final do mês para ganhar o dinheiro dele, e principalmente aqueles que eu estou aqui porque eu não consegui outra coisa para fazer, aí você pode ter certeza que não vai dar certo, né? Então aí com eu consegui fazer a minha pós-graduação só quando apareceu o curso aqui, porque eu não tinha disponibilidade, porque eu tinha 2 empregos, né? Então eu não tinha como sair daqui para poder... Eu tinha que ter feito antes uma pós-graduação, arriscado mestrado, para poder tentar alguma coisa Aí como aqui que não tinha um recurso para essas formações... Aí... Não tinha, na época não tinha nada, né? Hoje, acho que nem isso. Hoje tem a pós-graduação, né?
Mas hoje as faculdades não pega mais ninguém só com pós-graduação. Apesar que todos são pós, né? Mas é de mestrado para doutorado, né? Uhum. Vamos quebrar o gelo aqui um pouquinho. Nós falamos da sua chegada aqui, aí já entramos no assunto da matemática, mas vamos entrar no assunto pessoal. Você casou aqui? Ou já veio casado de lá? Não. Eu casei aqui em Aripuanã. Casou aqui em Aripuanã. Sim. Que as histórias que a gente quer saber, que você partia muito o coração das meninas aí. Não, esse aí é oposição. É a intriga da oposição mesmo, porque não tem esse negócio. Diz que você tinha um olhos azul, não sei o quê. Não, a barbona que conquistava todo mundo. É o que a gente sabe ouvir aí. Mas eu nunca sabia que Saddam Hussein conquistava alguém com aquela barba Rapaz, dele. eu tô falando pra você que eu lembro quando eu era jovem, eu via os comentários, falei, mas como que pode esse cara barbudo aí, a mulherada falando tão Mais bem dele? feio do que... Eu também achava. Então... Aí eu via as mulheres suspirando pelos cantos, o diretor. Quando era o diretor da escola. Eu falei, que isso aí é intriga da oposição. Isso aí não existe partir coração de ninguém, não. Isso não existe. Rafael, fala a verdade, rapaz. Mas essa é a verdade. É a verdade. Tá? Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. 2 filhos. Tá bem encaminhado? Já está encaminhado, né? Encaminhado. Tá, Neto. O mais velho tem uma filhinha, né? Então tem Nilmar, nome que é? Omar. Omar. Então você arrumou esse nome aí, Omar, Não, esse aí, árabe. na realidade, ele é meu filho de criação, né? De criação. Quando eu casei, ele já tinha tinha 2 aninhos. Já ganhou de... pai é o que cria mesmo, né? Então é meu filho mesmo e a filhinha dele já está com 12 anos de idade já. E o Alisson? O Alisson continua em Londrina, fez a faculdade de Química e... ele também gostava das exatas também, né? Mas aí, cara, quando ele terminou a faculdade, que foi atrás de emprego, ele não conseguia na área. Não conseguia. Aí ele começou na parte de assistência em computação, na parte de computação, esses negócios. Ciência da computação. Mas só pelo conhecimento que ele tinha, né? E deu certo. Aí ele gostou tanto que agora ele está fazendo a faculdade. Porque ele é meio autodidata, ele, né? Ele é. Ele aprendeu inglês. Os dois aprenderam principalmente ler o inglês. Você sabe por quê? Para poder jogar. Porque aqueles jogos naquela época era tudo em inglês. Tudo em inglês, verdade. O Alisson, ele tinha não sei quantos anos, ele era bem novo. Ele... Apareceu um jogo, acho que é da Sony, não sei o que lá. Ele escreveu uma carta para os caras reclamando que não sei o que lá. E os caras responderam para ele. Olha, né? Que massa. Agradecendo a participação, tudo, né? Ele escreveu em inglês. Não tem essa moleza de hoje aí com IA que traduz tudo. Não tem nada, não tinha nada não. E eles aprenderam. Ele nem estava fazendo inglês na escola ainda, né? Uhum. Então, ele aprendeu inglês, como você falou, ele é bem autodidata. Agora, hoje, ele está fazendo a faculdade na parte da computação. Computação. Não sei nem o nome do curso que é. Você falando em moleza, você é da época que era bem analógico, né? As coisas eram resolvidas na caneta e quando não tinha a resposta, recorria à tabuada. Por exemplo, o arquiteto tinha que saber desenhar, agrimensor tinha que saber desenhar. Sim. E hoje, nesse mundo tecnológico, a gente percebe-se que esses profissionais eles não têm essas habilidades mais, né? Se forma em agrimensura, não precisa mais de recorrer ao desenho. O arquiteto também, ele chega, o computador faz o cálculo. O que você tem a dizer a esses profissionais? Você acha que ele diminuiu um pouco mais esse conhecimento, essa metodologia de pesquisa? Eu acho que a metodologia ela veio para facilitar a vida de todo mundo. Só que, se um profissional desse estiver numa região que fazer um trabalho, que ainda nós temos muitas regiões remotas no Brasil ainda, que não tem acesso a internet, essas coisas. Se ele precisar de um cálculo, ele precisar de alguma coisa lá, ele não vai fazer nada, né? Ele não vai conseguir. Por quê? Ele é totalmente dependente, né? Esses dias eu, na feira, fui comprar um pastel, R$8.
Aí eu dei R$20 para a moça lá e ela pegou a calculadora para ver quanto tinha me dado de troco. Eu falei, mas que você está estudando? Ela falou, tô. Eu falei, que sério que você está? Agora mudou tudo? Eu falei assim, não, eu estou fazendo o 2º ano do ensino médio. Falei, aí tu falou assim, lascou, quem é que é o professor? Não, eu não perguntei, né? Aí eu falei assim, não, mas você vai fazer um... Aí a senhora que estava junto falou assim, hoje... Ela falou assim, professor, hoje é tudo assim. Eles falam que eles têm a facilidade na mão, né? Então não precisa usar a mente, né? E isso aí realmente, segundo atrofia, né? O cara não usa na hora que precisa. E a hora que ele não tiver não vai sair nada, né? Não vai conseguir, né? Nós estamos num período assim dos especialistas, né? As pessoas se especializam naquele ramo e você citou uma coisa muito interessante. Falou assim, eu leio muito. O cara de exata lê muito, né? E a gente percebe que as pessoas hoje, ela quer só se especializar naquele sentido, mas quando você vai abranger mais um pouquinho, a pessoa está meio perdida. O que você tem a dizer dessas pessoas hoje? Que a leitura, ela abre horizonte para outros lugares. Ô José, é o seguinte, apesar que você gosta, chama-se de Zé, né? Mas Zé... Tanto faz. José, é o seguinte... A leitura, hoje, mesmo os professores lutando com... Os alunos hoje não querem ler nem gibi, né? Se você mandar um texto para eles de 5 linhas, vamos lembrar aí a história do professor Neto, que ele tinha um jornalzinho aqui na cidade, como é que era? O Zóia. O Zóia. E ele escrevia lá, leia, ele distribuía gratuitamente o jornal e falava, leiam, gente. Escreviam, leiam, gente, vocês não vão pagar nada. E ler não dói. Não dói. Né? Você lembra disso aí? Lembro dessa frase. Então, ler não dói. E ele, com aquele jornalzinho dele e tudo, mas era pouquíssimas pessoas que liam. Tinha aquilo ali, acho que pegava em consideração a ele, senão acho que nem isso. Mas a leitura abre horizonte. O aluno, a pessoa qualquer, o adulto, que já nem está estudando mais, ele tem uma visão muito melhor das coisas quando ele lê bastante, né? Então, o pouco de português do que eu sei hoje, foi do tempo que eu lia e continuo lendo. Isso aí você tem uma visão melhor, né? De mundo, de Brasil, e muitas coisas junto aí, né? Hoje a gente percebe que nas escolas o professor, quando quer esconder do aluno, vai para a biblioteca. O que você acha que vai acontecer com as bibliotecas nas escolas? As bibliotecas, eu acredito que não é nem só das escolas, não. Em pouquíssimo tempo não vai existir mais. Não sei nem onde eles vão guardar esses livros, né? Vai deixar lá para cupim e outros bichos comer, porque não vai ter mais... Não é que não vai ter serventia, ele continua tendo a serventia dele. Acontece que as pessoas não vão querer ler. Outro dia eu encontrei um senhor aqui na rua, mas indignado, rapaz. Ele falou assim, rapaz, eu fui lá no lixão, sabe o que eu encontrei lá? Eu falei, não, o senhor não falou ainda. Aí ele falou assim, uma coleção completa da Barça. Nossa, isso é relíquia, hein? Ele falou, uma coleção completa. Ele falou, eu sei até quem jogou fora. Mas ele falou, isso aí não existe, rapaz. Isso aí tem tanta gente que quer, né? E ele falou, eu estou arrumando já, tá tudo... Eu tenho uma prima, não sei aonde, ali perto de Rondonópolis, eu vou enviar para ela, tá? Na época que eu tinha tanta vontade de comprar uma coleção daquela, eu não tinha condições, que era muito caro, né? E depois você comprava, e depois todo ano vinha um exemplar de atualizações, tudo, né? Então, as pessoas que têm os livros hoje, não dá nem seu trabalho ver se uma biblioteca, alguma outra pessoa, algum órgão que é isso aí, né? Agora, eu acho interessante, em Cuiabá, salvo engano, nas pontos de ônibus, tem umas caixas lá de livros, né? As pessoas... uma vez eu vi, não sei se continua, o cara lê o livro, não quer mais aquele livro, põe lá, sempre tem alguém que vai querer ler. Tem a livraria Janine, né? Ainda tem bastante gente naquela livraria.
lá em Cuiabá. Eu conheço essa livraria. Eu sempre visito, quando vou lá, tem bastante gente interessada, que eu vejo a livraria tem bastante gente circulando. Sim, ali tem ela no centro, depois tem elas no shopping também, né? Uhum. Sempre eu também, quando vou em Cuiabá, sempre eu vou ver se tem algum livro que me interessa, alguma coisa assim. Então, as bibliotecas estão fadadas a fechar tudo, porque não vai ser utilizado. E as pessoas falam que realmente não precisa, porque está tudo no celular. Aqui na nossa região, aqui em Aripuanã, você foi diretor quantas vezes? Não, foi só uma vez, foi só o período ali de... Que agora é gestor, né? Não sei se tem diferença, diretor. Mas que eles mudam só o apelido. Foi em 84 até 80, uma parte de 83 até início de 87, por ali só. Foi só... uma vez, mas demorou. 3 anos. 3 anos. Então, você foi diretor... Naquele tempo não era igual hoje, tem com mandato, totalmente diferente. Eletivo, né? Hoje. Você foi diretor num período com bastante dificuldade, as escolas, né? Tipo, merenda escolar, os materiais didáticos para o corpo docente, os alunos tinham que comprar livro, né? Hoje a gente vê uma facilidade, mas nós estávamos falando dessa questão do aprendizado, que parece que perdeu um pouco do valor com mais recursos, né? Como que era você ser diretor num período tão complicado assim? Na minha opinião, você tocou num assunto muito importante aí. No tempo que os alunos, acho que os pais tinham que desembolsar um valor razoável para comprar aqueles livros, acho que eles davam mais valor para o material. Hoje, o governo entrega para os alunos até o estojinho para ele pôr o lápis dentro, a caneta, o uniforme, os livros, todos. Então eles acham, eles não entendem que aquilo ali saiu dos impostos, que os pais estão pagando aquilo ali também, né? Então, naquela época, eu acredito que os alunos dedicavam muito mais por causa disso, né? Tinha ali o suor dos pais para comprar. Então, naquele período que eu assumi a direção, era muito difícil, vivia com problema de carteira, e fazer um pedido para Cuiabá, levava muito tempo para chegar esse material aqui. Energia, a período da noite era um problema, era um dos piores problemas. Porque duas aulas por semana, 2, 3 aulas, outras, tudo sem energia. Não, até que não faltava tanto, mas a lâmpada, os alunos conseguir, acho que uma vela era bem melhor do que a lâmpada, né? Mas só que aí, no começo, logo em seguida, o prefeito José Adalberto da Cunha, ele colocou um grupo gerador dentro do pátio da escola, e com aquilo ali, aí melhorou. Quando acabava a energia da rua, então ela estava muito fraca. Ruim, aí a gente acionava, né? Uhum. O pessoal vê que você trabalhou muito, foi muito tempo servidor público na prefeitura, mas você era uma pessoa bem discreta relacionada à política. Mas você já foi candidato, né? Eu fui candidato antes de eu entrar na prefeitura. Eu fui candidato a vice-prefeito na chapa com João Batista Benetti. Benetti, né? E me pegaram acho que o dia que eu não estava bem da cabeça, e acabei concordando, né? Eu acho que não acharam nenhum pior do que eu, né? E aquele tempo... O Juruena era distrito... Juína não, mas Juruena era distrito daqui. Sim, fazia campanha lá, né? A gente ia fazer campanha lá e... Rapaz, não foi fácil, não. Só que a experiência não é que ela seja ruim. É muito difícil ser candidato. Principalmente vice, né? Você não sabe quem foi que teve a rejeição, se foi o prefeito ou foi o vice. É bem pior, tá? Porque a gente conta isso e a pessoa não acredita. Fala assim, Rafael, mas nunca na vida, Rafael. Eu falei, foi candidato, que eu lembro. Esses dias, uma colega nossa aí, eu tava lá pro sul, até com o meu telefone em um certo horário, falou, Rafael, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. É verdade que você foi? Eu tô com o Valdeci aqui, não sei lá... E ele tá falando que você foi candidato a vice-prefeito. É verdade isso ou ele tá mentindo? Eu falei, não, é verdade. Foi verdade, sim.
Mas isso aí foi lá no ano de 86 ou 85, que o Almiro, o mandato dele foi um mandato menor, né? Que foi o primeiro. Conturbado. Muito conturbado, teve até a noite das garrafadas. Aí, né? Porque não tinha eleição nessa região aqui, né? Foi a primeira eleição. Foi a primeira. Então o mandato dele foi só 3 anos. Né? Falando em verdade e mentira, é verdade que quando você começou a trabalhar na prefeitura, o arquivo morto estava tudo vivo ainda? Não, mas não é assim tão antigo também não, cara. O arquivo morto já era arquivo morto, só que nós não tínhamos um local ideal para colocar, aí era... Eu acho que nem existe mais, existe? Tem que existir. Pelo menos 5 anos você é obrigado a guardar. Né? Agora, e naquele tempo, as guias de INSS, as notas fiscais das coisas que a prefeitura adquiria, você tinha que guardar, não era 5 anos, você tinha que guardar o tempo todo. Agora, hoje não, hoje já está tudo no virtual, digital, aí você não precisa mais. Você foi convidado para ser secretário porque você saiu candidato a vice e deu visibilidade. Qual que foi essa ideia? Quem te convidou para trabalhar? Não, na realidade, quem me convidou foi o prefeito Darcy, que eu comecei com ele, né? Uhum. Eu era diretor da escola e ele era o presidente da APM. Você tinha Fusca naquela época? Hã? Você tinha um Fusca naquela época, não? Não sei se eu já tinha fundido o motor. Eu tinha sim. Eu tinha um Fusca. Aí o Darcy, ele era o presidente das associações de pais e mestres, né? E a gente trabalhava junto. A gente fazia, na época, tudo dependia disso daí. Muitas promoções. Aí ele convidou eu e a professora Gladys, de imediato, né? E aí nós fomos... Ele foi esperto, hein? Pegou 2 professores logo. Aí, para administração. Você sabe o que eu sabia de administração de prefeitura? Nada. O que faz? Você sabia o que faz a administração da prefeitura? Porque o prefeito é o gestor, né? Administrador. Mas e a administração? A administração tem uma série de coisas que sobra para ele. A questão do pessoal, né? Toda a parte do recursos humanos, vamos dizer assim, e o atendimento ao público. Tem uma série de fatores que faz parte da administração. Falando em administração, eu vou contar um fato logo de início que eu estava dentro da prefeitura. Eu estava de secretário, o prefeito viajou e naquela época tinha o costume de deixar alguém respondendo pelo expediente. E nessa ideia brilhante ficou eu, né? Já sou candidato, já tenho experiência. E naquela época, o garimpo nosso da região aqui estava bombando esse ano. Ariponã estava cheio de gente, né? Aí, não lembro qual dos garimpos, mataram um cidadão lá. E quem pagava o voo para o delegado ir lá tomar as providências era a prefeitura. Aí eu estava atendendo, aí chegou a família do falecido lá. Falou, nós já sabemos quem matou o meu irmão e tem que dar um jeito do delegado ir logo para resolver, para pegar o bandido e não sei o quê. Eu falei, sim, nós vamos conversar, porque ele não tinha telefone, não tinha nada, né? Aí conversar com o delegado, ver se realmente era a prefeitura, que eu nem tinha esse conhecimento, se era a prefeitura mesmo que pagava esse voo, né? Eu ia ver como é que era. Aí não passou meia hora, chegou um outro. O fulano matou um outro lá no garimpo. Eu falei, eu tô sabendo. Não, mas eu vim aqui, é por isso. Mas não manda o delegado lá não, porque ele tá me devendo. E vai despescar amanhã ainda o ouro. Então, se você mandar o delegado, eu vou tomar um prejuízo muito grande. Então, você não pode dar um jeito de não mandar esse delegado lá. Porque se for, como é que fica a minha situação? Né? Você quando entrou lá, teve que estudar bastante leis? Como é que foi? Você recorreu aos livros? Eu tive que estudar, mas aí eu tinha... Como a prefeitura estava começando 3 anos antes, né? Porque quando eu entrei já era o 4º ano do município aqui, com leis. Antes era só decreto. Só decreto. Quando precisava alguma coisa para o município que não resolvia com decreto, era a Assembleia que aprovava aqui para o município que não tinha eleição. Aí como nós começamos a administração, seguimos a lei número 43. Então até ali tinha 42 leis só.
Então foi fácil estudar todas aquelas ali, né? E depois foi só atualizando. Nem lei de responsabilidade fiscal tinha, né? Não, isso aí foi lá em 2000 que surgiu a lei de responsabilidade, né? Então ali já tinha o estatuto, já tinha, inclusive do magistério, inclusive do magistério, antes de eu entrar na prefeitura, eu fiz parte da comissão para ajudar a elaborar. Nesses 3 anos anteriores, eu fazia parte da comissão para ajudar a elaborar o estatuto do magistério. Então já tinha um certo conhecimento nisso daí, né? Todo mundo sabe que você é um ícone da prefeitura, né? Todo mundo tem uma referência bastante interessante no nome de Rafael. Quando terminava, estava faltando poucos dias para terminar o mandato, você sabia que era um cargo de confiança. Você já preparava as malas? Você falou, eu vou ficar porque eu sou o cara. Não, várias vezes eu estava preparado para sair, né? Mas depois... Não existia negociação antes de campanha, não? Não, nunca houve. Não, aí eu vinha... Depois que a gente fica sabendo, né, que o prefeito me convidou para continuar, e aí a equipe dele ficaram contrariados, porque eles queriam pôr outras pessoas. Não é só porque não gostava da minha pessoa, é porque eles achavam que tinha que... Porque teve uma eleição que eu participei, o prefeito do momento, ele tinha um candidato. Então, eu não ia trabalhar contra ele. Não existe um negócio desse, né? E então, lógico, ficamos juntos. Então, quando o prefeito foi assumir, aí ele me convidou, né? Porque graças a uns amigos aí que falou, o cidadão tem conhecimento, né? Sabe como é que funciona, sabe, você vai ter mais facilidade. E então, as pessoas não se agradaram muito com isso aí, mas passando com o tempo, eles inclusive uns veio falar comigo, né? Falou, nós não queríamos que você continuasse, porque tinha uns nomes para ceder, mas agora eu vejo que o prefeito fez a coisa certa. Não estou querendo valorizar meu passe, né? Mas é que a gente já conhecia, né? É porque eu lembro assim, que se tivesse 2 prefeituras, 2 prefeitos, você era bem disputado, né? Você já chegou alguma vez pro prefeito, pro gestor, falou assim, eu te avisei, já usou essa frase? Muitas vezes, né? Muitas vezes falei, eu avisei que ia acontecer isso, né? Mas aí, diz que aí aumenta a raiva do cara, 80 e poucos %, né? E você falar, mas aí tem hora que você evita, mas tem hora que você fala também, né? Outra coisa que a gente ouvia muito nos corredores da prefeitura, era tipo assim, quando falar de falar com o Rafael, todo mundo ia falar, Deus do céu, tem que falar com esse homem. Por que você passava essa imagem de que todo mundo, assim, não era medo, né? Mas as pessoas às vezes tinham mais facilidade de falar com o prefeito do que falar com o Rafael. Eu acho que hoje, se eu voltasse para trabalhar, no caso, só se eu tivesse algum problema mental para fazer isso aí, né? Voltar num cargo daquele, né? Não que não tenho vontade de jeito nenhum. Eu trataria melhor meus colegas de trabalho. Eu era muito duro com eles, cobrava, porque o prefeito precisava de tal coisa, eu não queria saber de onde que ia. Eu ajudava a resolver, ajudava atrás do documento, e eu tinha muita coisa na cabeça, né? Em tal pasta tem isso, e em tal arquivo tem isso. E então, esse negócio do cara chegar na prefeitura, tomar um cafezinho, depois atender funcionário, isso aí eu não tolerava. Aí teve uma vez, aconteceu isso aí, começava às 7, às 7 às 8 era expediente interno, e o público começava às 8. Aí quando foi 8 horas, eu vi um funcionário tomando café. Eu falei, mas por quê? É porque eu não consigo tomar café antes das 8. Aí eu falei, vem cá. Você não consegue tomar café antes das 8, é porque você nunca precisou tomar o café às 6 da manhã, 5 da manhã, que nem já aconteceu comigo, e outras pessoas nem esse café tem para tomar. Então essa é uma questão de adaptação. Você não pode usar o horário agora
nem o horário interno, né? Uhum. Mas agora esse horário de atender o público, então eu fui muito duro com meus colegas. Hoje eu não faria mais isso. Porque às vezes a gente chegava na prefeitura, tava todo mundo lá cochichando, falando, hoje o Rafael tá virando trem, não chega perto. Realmente tinha dias que parece que as coisas davam errada. E o outro também, né? E na sua casa você não administrava nada, né? Quando você era casado. Eu já tinha coragem, era casado. Já. Mas eu sei, você era casado, mas na sua casa não mandava. Ou mandava? Não, a mulher sempre manda, né? Eu concordo com você. Lá em casa também. Chega lá, tá tudo mudado, a gente não tem nem um palpite. Não sei se você viu esses dias uma piada que rodou na internet aí. Os bichos, o leão foi casar. Você viu aquela? Não. Casou e convidou todos os bichos para vir. Aí chegou o rato e falou, preencheu um cheque de presente para ele e falou assim, ó, aqui o meu presente, irmão. Aqui. Ele falou assim, eu convidei todos os bichos para estar presente aqui. Mas desde quando que eu sou seu irmão? Ele falou, não, mas antes de eu casar eu também era um leão. Então era a mesma coisa, né? Não manda nada, não. Rafael, vou falar de uma situação aqui, eu acho que você deve ter um conhecimento tremendo nisso. A gente percebe que a previdência social no Brasil é uma decadência. Eu gostaria de saber que a previdência dos servidores públicos municipais acho que foi em setembro de 92, foi criada a previdência. Exatamente, setembro de 92. Aqui em Aripuanã. Você era da administração. Por que está funcionando tão bem? O que aconteceu? Você que cuidava, acho que, dessa previdência. A previdência sempre esteve vinculada à Secretaria de Administração, né? Uhum. Em 92, quando ela foi criada, naquela época, tinha só o funcionário que contribuía. Depois que foi evoluindo, aí passou a ter patronal, né? A prefeitura pagar também. E naquela época, podia emprestar dinheiro para funcionário, o dinheiro da Previdência, né? E não é que nós criamos dificuldade para não emprestar dinheiro para ninguém. O prefeito nunca regulamentou para fazer esse tipo de coisa. Porque quem fez não recebeu. Porque grande parte das pessoas fala, não, isso aí é nosso, é meu mesmo, eu ajudei a pagar isso aí, eu não vou pagar esse trem não. E acaba saindo, pedindo demissão, e como que você vai cobrar depois? Aí, em outras épocas, a Previdência podia emprestar dinheiro para a Prefeitura comprar maquinário. E a Prefeitura depois depositava mensalmente com correção, com juro. E nós também desaconselhamos os prefeitos. Só que nossa Previdência... Inclusive, eu já estava fora da Prefeitura em 2017 ou 2018. Veio uma professora... Nesse curso que tinha aqui, se eu não me engano, não sei se era... de administração. Não, o outro já. Direito. Direito. Ela disse que ela queria saber por que a nossa Previdência era tão boa. Porque ela falou, a maioria das previdências que a gente vê, porque está tudo quebrado, não tem dinheiro. E a nossa, eu falei, a de vocês, pelo que eu sei, é feito um tal de cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, ele calcula os próximos 35 anos, né? Então, ali nós tínhamos condições de bancar, tudo normal. Mas aí tem um outro fator muito importante. Todos os prefeitos não quiseram mexer naquele dinheiro, porque podia fazer empréstimo. Uhum. Aí nós também optamos por colocar esse dinheiro nos bancos oficiais, né? Hoje está na Caixa e no Banco do Brasil. Podia colocar em outros bancos, mas se esse banco quebra, você dançou junto. Então você cuidar, você falou assim, um dia eu vou me aposentar. Eu falava isso, nós tínhamos um conselho curador, o conselho curador que fazia sugestões aonde podia aplicar o dinheiro. Eu sempre falava para ele, gente, esse dinheiro aqui é nosso, isso aqui é o futuro, é o meu, de vocês, então... Vamos pegar... Nós tínhamos uma empresa de Cuiabá, né? Que dava assessoria, tudo, dizendo... Podia aplicar tantos por cento aqui, e tantos por cento fora daquilo ali. Nós nunca saímos dali.
Então, as outras previdências podiam copiar, então, essas ideias que vocês conseguiram manter essa previdência tão... Teve um ano que chegou um pessoal de fora aí, que falaram para o prefeito assim, nós temos um fundo de investimento para a sua previdência, nunca mais ter problema. Você empresta para nós R$1 milhão, daqui 30 anos você vai ter... Era um valor astronômico, né? Aí o prefeito me chamou. Aí falou assim para mim, Rafael, tem um pessoal de fora aqui, assim, assim. Aí eu falei para eles assim, mas tem garantia de investimento? Tem, nós damos garantia. E todos os cursos que nós fizemos, quando o fundo é criado, eles são obrigados a escrever no folder da propaganda, não existe garantia. Aí eu ouvi eles e falei pro prefeito, vê com eles aí, depois a gente conversa. A hora que saí, ele me chamou de volta e falei, isso é a maior furada do mundo. Tá? Aí expliquei para ele essa história. Não existe garantia, porque o rendimento passado não garante nada em relação ao futuro. Então, tudo que é os fundos de investimento... Tem fundo de investimento, por exemplo, que você perde o capital e ainda tem que ter dinheiro extra para cobrir o rombo. É o que está acontecendo hoje no governo federal. No governo federal, verdade. Então isso aí é uma aplicação... muito, se der certo, ganha muito dinheiro, mas se não der certo, toda aplicação tem um risco lá, né? Que a gente vai fazer uns investimentos aí, qualquer banco tá lá, risco médio, risco alto. Então, não existe garantia. Eles queriam que nós investíssemos também. Tinha um banco de Brasília, o BNB, que eles estavam construindo usinas hidrelétricas para a gente entrar na sociedade. E depois que começasse a gerar energia, a gente ia receber o dinheiro de volta e os dividendos lá, tudo aquele, né? Aí nós falamos, e o risco, né? Disso mal administrado, tudo. Aí, então foi assim que nós conseguimos. Você não vê agora grandes empresas que estavam bem estabilizadas aí, quebrou, né? Sim, quantos anos estável, sólida, né? Que eles falam, né? E quebrou. Então, aí, com isso aí, nós hoje tem um dinheiro, nem tem acompanhado ultimamente, mas um dinheiro muito bom na Previdência pela quantidade que é desembolsado mensalmente, né? Com a folha de pagamento. Todo mundo contribui, né? Reconhecimento público, né? Praticamente incontável, né? Mas são vários reconhecimentos públicos como destaque de professor e secretário. O que você remete aí? Esse seu sucesso com o público, mesmo trabalhando num setor que não é tão legal assim com o público. É que as pessoas são muito legais, né? Quem vota, né? Os votantes, aí no caso da leitura, os votantes, eu acho que eles não tinham ninguém, outras pessoas para votar e acabavam. É porque... Aí, Cláudio, é o pau dele, né? Agora, professor de matemática, naquela época eu achava injusto um professor que tem uma quantidade de aula, então em mais do que uma escola, ele concorria, na época, hoje não sei como está sendo feito, ele concorria de igual para igual, né? Então, o professor do ano, então, na minha opinião, deveria ter que ter um com as séries para iniciais, porque os pequenininhos não votam, né? Quem que vai votar num professor até o 5º ano, se eu não me engano, é uma matéria... Unidocência. Então, unidocência. Então, se continuam fazendo assim, não é justo, né? Então, as chances de... Então, eu ganhei o prêmio de... Professor de destaque, matemática, no caso que eu era vários anos, de secretário... Teve um ano que eu ganhei uma outra coisa também que eu não lembro, que foi 3. Teve um ano que foi 3. O gatão do ano. Não tinha. Não tinha. Essa categoria não tinha. Não tinha, não. Eu não lembro qual que era a outra. A aposentadoria. Você é um cara bastante ativo. Eu acredito que o serviço na prefeitura te ocupar muito tempo, né? Porque ali, às vezes, as coisas... não é que saiu fora do controle, né? Você tinha que colocar o trem
para funcionar, porque tinha uma responsabilidade em cima da pasta. Né, administração é a parte, né, que desmerecendo as outras secretarias, mas é ali onde que está o coração da prefeitura. Quando você aposentou, como que foi essa transição aí? E agora? O que vão fazer? Eu fui... Inclusive, tem umas colegas em Cuiabá, assim, eu não acreditava que você ia sair assim e adeus e... né? Achei que você queria continuar, queria fazer alguma outra coisa. Como eu tinha um fato, que nem eu estava falando para você, um compromisso com meu irmão, né? E meu pai era vivo na época também ainda, né? Em 2016, em 17 que ele morreu. Então eu queria ficar um tempo com ele, né? Então eu não... Foi muito tranquilo, porque eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Então era muito carregado, muito puxado. E o fato da prefeitura, que você estava dizendo, não é que uma secretaria é mais importante que a outra. Acontece o seguinte, como eu estava ali desde o início da prefeitura, praticamente, as leis, porque há uma atribuição da Secretaria de Administração também, é acompanhar a elaboração das leis, né? Uhum. Então, ali eu acompanhei o estatuto do servidor, que nós renovamos ele, depois tinha o estatuto do magistério, também foi reformado, e depois veio do meio ambiente, Então, eu acompanhei todos aqueles ali. Então, eu tive que estudar aquilo ali, o Código Tributário. Por exemplo, o Código Tributário não tinha nada a ver com a administração. Mas pelo fato de eu ter acompanhado, estudado artigo por artigo, junto com o advogado da prefeitura na época, naquele ano, quem era o secretário de administração, de finanças, que eu não consigo lembrar agora, estava junto. Mas no outro mandato não estava mais. Você entendeu? Uhum. Então, com isso daí, quem tinha aquele conhecimento do IPTU, do ITBI, e dos próprios municipais, dos impostos, era eu. Então, com isso aí, sobrecarregava. Aí você virava um professor lá também, né? Não, no começo do ano, sim, né? Porque, do novo mandato. No começo do ano, sim, porque aí... E agora, como é que faz aqui? Como é que faz aqui, né? Nas comissões de ITBI, de avaliação. Então, aí, por isso que sobrecarregava, né? Uhum. E aí sempre teve... A gente via na prefeitura, a gente queria ensinar um funcionário e falava, não, eu não quero aprender isso aí não, depois vocês vão querer que eu faça, né? Aí você era do tipo assim, conhecia de tudo das outras secretarias. Eu tinha esse conhecimento, praticamente, não específico de contabilidade, dessas coisas não, isso aí eu sou zero esquerda, né? Mas é questão do que eu falei, do tributário, da educação, do código lá, da lei, do estatuto, aliás, a carreira... dos outros também, que a carreira é diferente. Falando em saber, você sabia que aquele terreno lá que o pessoal usava como estacionamento lá dos funcionários da prefeitura, não era da prefeitura? Eu sabia. Sério? Sabia. Aquele terreno ali, ele era do José e do Alberto da Cunha. Aí, quando ele saiu daqui, ele montou uma empresa de táxi aéreo lá no Acre. E ele financiou uns aviões, tudo, e acho que não deu problema, não conseguiu, e o banco saiu caçando as coisas dele. Inclusive, aí ficou na matrícula retido isso aí, e aquele prédio lá embaixo também, onde está o hotel, na época, né? Uhum. Que lá também estava no nome dele ainda, aquilo lá, onde era do Tuti lá, né? Ele vendeu pro Tuti, mas que não transferiram. Então, aconteceu por causa disso aí que não era da prefeitura. A gente falava, todo mundo falava que era para ninguém vir lá e grilar, né? Mas eu sabia que não era. E você, tipo assim, tem sensação de dever cumprido? Tenho. Eu tenho a sensação. Eu quis, durante o período, preparar alguém que, quando eu saísse, um técnico, nem igual eu. Eu fui técnico, eu não fui político dentro da prefeitura, né? Eu não me identificava como um técnico. A gente fazia o caso da política por causa do cargo, mas não que a minha função ali era mais técnica. Eu tentei de preparar umas pessoas para o futuro, né? Um dia, se o prefeito achasse por bem
convidar alguém. Quem está preparado aqui, né? Tem fulano e fulano, é um exemplo. Mas muitas pessoas não decolou porque não tinha interesse. Tem gente que copiou bem, quer dizer, seguiu bem a cartilha, né? Luiz Leandro, uma pessoa que tem uma experiência também na parte da prefeitura, né? Foi uma pessoa que acompanhou você ali por um bom tempo, né? O Luiz Leandro, ele é um cara inteligente. Ele entrou lá, não conhecia nada da prefeitura e estudou, né? Estudou muito, né? Nós tínhamos a assessoria do Otaviano. Você conheceu o Otaviano? Sim. Né? Então, aí o Luiz Leandro, todo sábado, ele aprendeu até mexer com tabela de Excel. Ele não tinha muito conhecimento, ele se dedicou. Eu admiro o Luiz Leandro. Até mentir, né? Que virou vereador. Isso, também, né? E aí, acho que foi bem mais fácil. Né? Mas ele conseguiu porque ele estudou muito, né? Dedicou. Falando em vereador, o pessoal enchia muito o saco seu, os vereadores, não? Teve 1 ou 2 casos só. Os outros respeitavam. Respeitavam porque eu tinha conhecimento, né? Inclusive, umas vezes, lá no começo ainda, depois começou a mudar os vereadores. Os vereadores no começo, eles tinham assim menos conhecimento das coisas. Aí não entendia um assunto lá, me chamava. Mas tem uns aí que até hoje não sabem nada. Mas tem alguém ali, na época a maioria não tinha conhecimento. Né? Agora hoje são poucos. Sempre tem uns ali no meio ali que é esperto. Né? Aí chamava lá e falava assim, o que você falar para nós aqui, nós vamos acreditar, hein? Então, desse jeito aí. Eita. Como você gostaria de ser lembrado pelos alunos, pelos professores, pela comunidade escolar, pelos os colegas que você conseguiu adquirir ao longo dos anos ali na prefeitura? Rapaz, isso aí, lógico que a gente gostaria de ser lembrado pelo... Eu me considero que eu fui um cara honesto o tempo todo, né? E dedicação, né? Todos que for continuar na carreira, não importa em qual empresa, se é pública, se é privada, ele tem que dedicar para poder render, para dar retorno para a empresa. E a prefeitura, o poder público não é diferente. Né? Tem muita gente que pensa que ele fez só o básico do básico e está bom demais. Agora, em relação a lembrar, fica na consciência de cada um, né? De bravo, de dar esporro, de reprovar na escola, ou então uma coisa nesse Machucar sentido. Coração alheio. Não, isso aí não existe. Isso aí é intriga. Isso aí é fake news. Rafael, gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus ex-alunos, se você pudesse falar com todos eles, né? Sabe que esse nosso bate-papo vai internizar na internet, uma hora ou outra. Eu acredito que vai ter muito ex-aluno que vai ter curiosidade para ver o que o Rafael falou, o que eu perguntei para o senhor. Deixa uma mensagem aí, o sentimento de ter sido professor deles, que tem muitos profissionais se dando muito bem aí, que você foi professor. Tá, cada vez que eu vejo aqui em Aripuanã, que aqui é mais fácil, né, porque é pequeno, você vê tantos profissionais, odontólogos, engenheiro civil, não vou conseguir lembrar todos agora. Eu fico muito feliz saber que um dia pelo menos eu penso, né, que eu contribuí para a formação deles, né? Então são muitos que consegui, naquela época, acho que as coisas era mais dedicadas, a família também exigia mais e eles conseguiram. Então, eu gostaria que, se eu fosse lembrado algum dia, pela seriedade do meu trabalho, pela toda a dedicação que eu tive, embora a gente, às vezes, poderia ter feito melhor, mas é o que tinha naquela época não tinha o que tinha no momento, né, para poder usar, a não ser o giz, que nem diz até hoje, né, naquela época era o giz e a saliva, né? Uhum. Então, tudo era muito mais difícil. Então, se eles pudessem, se fosse para deixar alguma coisa nesse sentido, que fosse em relação à dedicação,
o tanto que eu dediquei, que eu queria que todos vencessem na vida. E, pelo que a gente sabe, uma grande parte dessas pessoas conseguiram. Não significa que quem não fez um curso superior não conseguiu. Quer dizer, ele é um comerciante, ele tá feliz assim e está muito bem desse jeito. Ou então outras que seja dona de casa, que não estudou, mas tem a cuida da família também, é louvável, e que continua as pessoas sendo corretas, que sejam honestas, e nunca desanimar, porque a vida não está fácil para ninguém, né? Então, isso é muito importante, é sempre ter fé em Deus e continuar. Pra gente encerrar, eu sei que você é um cara jovem ainda, tá aposentado, tá fazendo o quê? Qual que são os projetos futuros? Ou é só alegria? Viagem? Eu realmente me aposentei já há um certo tempo e, por enquanto, eu estou sem projeto, né? Tô aqui em Aripuanã já há uns 5 meses, por aí de volta, né? Para morar, gosto daqui, gosto das pessoas. Aqui é um local abençoado, né? Muito tranquilo em relação às amizades, às pessoas todas. Mas ainda eu estou pensando, a questão de viagem, essas coisas, é lógico que a gente viaja todo ano para algum local aí. Mas em relação à profissão, se for continuar trabalhando ou não, isso ainda estou no tempo sabático ainda. Durante essa época, quando você saiu da prefeitura, você recebeu algum convite daqui ou de outro município para trabalhar ou não? Município não, empresa privada sim. Município sim. Tinha uma prefeitura aí que conhecia um ex-prefeito aqui que insistiu que eu fosse trabalhar com eles, aqui no Mato Grosso mesmo, né? Mas aí eu já tinha pendurado a chuteira. Falei, não... Essa pipa do voo não sobe mais. Não é bem assim também. Mas aí falei, não, eu no momento agradeci muito, né? Inclusive, o município vizinho também me convidou, mas eu não manifestei interesse. Agora, empresa privada daqui de Aripuanã, eu recebi vários convites, né? E falou, se você voltar a trabalhar, primeiro me procura, né? Então, vê se... Não deixa para depois, não. Que eu souber que você está trabalhando, para ir atrás. Já me procura, porque eu conheço você e eu quero que você trabalhe comigo, né? Eu gostaria muito de agradecer. Eu nem vou pedir desculpa das brincadeiras, porque sei que o pessoal pensa que o Rafael é bravo assim, mas o Rafael conta as piadas também, né, Rafael? E cheio da piada aqui, né, Cláudia? Rafael, foi muito bom falar com você, né? A gente vai estar eternizado na internet com esse bate-papo, o pessoal vai conhecer um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. E nós todos sabemos que você contribuiu muito para o desenvolvimento desse município. A gente falou de alguns itens aqui, mas tem várias coisas. No particular, tem coisas que você fez, coisas tremendas. Eu sei que eu ouço as pessoas falando que você não gosta de transparência, de fazer as coisas e falar que fez, mas você, nos bastidores, você ajudou muita pessoa, que muitas pessoas estão muito agradecido. E muito obrigado por ter vindo aí compartilhar com a gente, né, com o povo da internet, essa experiência sua. José, eu que agradeço a oportunidade e acho muito interessante esse podcast seu aqui no Aripuanã. E pelo que eu olhei lá, você já entrevistou várias pessoas daqui da região, dos antigos, né, que nem igual a mim, e continue o trabalho, um trabalho louvável para essas pessoas deixar aí contar uma parte da história, né? Porque daqui a uns dias ninguém sabe, né? Qual dia que a gente vai partir daqui, né? Então, eu agradeço você, a Claudemíria, pela paciência, ainda num dia que nem hoje aí, me atender. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza, agradecendo aí o Rafael mais uma vez. Cláudio, obrigado por estar na parte técnica, gente. Pode contar tudo, volta na próxima oportunidade. Um abraço do Zé, até mais, valeu, tchau.